Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão ouvindo bem? O tema da live de hoje está aqui embaixo fixado. Vai ser novidades sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros. Novidades sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros. E hoje a gente vai ter a participação de Sofia Temer, que acabou de publicar a sua tese de doutorado sobre o assunto. Estamos aqui esperando ela entrar para a gente começar. O som tá bom. Segundo estamos dizendo aqui. Assa. Vamos esperar a Sofia entrar. A gente. Laiana acabou de entrar, hein, Laiana? Tô de olho em você, viu? Vamos lá, cadê Sofia? Som ótimo, que bom. Larinha entrou também. A galera entrando. Cadê Sofia? Sofia agora parece que vai entrar. Tá chegando aí. Vamos ver. Vamos lá, já autorizei. Grande Renzo, aí no Peru. Aí deve ser cedo no Peru, hein, Renzo? Assistindo a live. Estamos aguardando aqui Sofia entrar. A gente começar. Pessoal entrando. Bom dia, galera. Tá aparecendo aqui, aguardando Sofia Temer. Só esperando ela. Deu tilt aqui com. Sofia. Deixa eu ver se tirando os comentários. Melhor. Peraí. Depois eu. Depois eu ativo novamente. Vamos ver se Sofia consegue entrar agora. Ela vai entrar novamente. Vamos ver. Cadê Sofia? Vamos ver, Sofia. Parece que ela entrou agora. Vamos lá. Vamos tentar. Pronto, agora acho que vai. Pronto? Foi, Foi. pronto. Maravilha. Bom dia, minha cara. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O pessoal estava aqui ansioso, esperando. Vou segurar aqui. Vamos lá. Já está na hora. Começando. Pessoal, novamente, bom dia. Hoje vamos conversar sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros, as novidades. Claro que não vai ser uma live sobre isso, o que é litisconsórcio, não é disso que a gente vai tratar. Vamos falar um pouco sobre as novidades. E para isso eu chamei
ninguém menos do que Sofia Temer, que acabou de publicar um livro sobre o assunto, a tese de doutorado dela. Eu vou falar um pouco sobre a tese de doutorado dela, daqui a pouco ela vai mostrar também. Eu vou apresentar o tema e vou fazer como eu fiz com meus outros convidados, eu levanto as questões, Sofia vai falando e a gente vai conversando aí nessa hora de live. Primeiro eu queria dizer que o tema das intervenções de terceiro é um tema que sempre me foi muito caro. Tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre recurso de terceiro. Veja que eu escrevi isso em 2001. E eu escrevi a dissertação de mestrado a partir de uma premissa que não era muito comum à época, de trabalhar o recurso de terceiro como intervenção de terceiro. Então, toda a dissertação de mestrado parte da premissa, quer dizer, o recurso de terceiro era recurso e também uma intervenção de terceiro. Inclusive, fiquei muito feliz quando eu li a tese de Sofia, em que ela foi para esse meu primeiro livro, né, monográfico, e viu coisas que nem eu tinha visto. Eu acho que foi a pessoa que deu com mais atenção esse livro, isso 19 anos depois de eu tê-lo escrito. E o tema sempre foi me acompanhando muito. Eu escrevi muitos artigos sobre intervenção de terceiros, sempre tratando do assunto intervenção de terceiro na ação de alimentos, para tratar do Código Civil, a intervenção do sindicato, para poder ajudar na construção de um precedente numa ação proposta por um sindicalizado. Escrevi sobre a intervenção dos membros do grupo em julgamento de casos repetitivos. É um tema realmente que sempre muito me interessou. E aí vem o Código de 2015, e se de um lado ele mantém algumas das intervenções, as principais intervenções de terceiro do Código passado, tirando, pelo menos expressamente, a nomeação, a autoria e a oposição como intervenção de terceiro, de outro, o Código, indiscutivelmente, ele aperfeiçoa demais o regramento da denunciação da lide, aperfeiçoa o regramento da assistência, claramente, traz intervenções de terceiro novas, como amicus curiae, como a desconsideração da personalidade jurídica, como a intervenção prevista nos artigos 338 e 339, que são artigos que permitem a mudança ou ampliação do polo passivo, são espécies de intervenção de terceiro, aperfeiçoa muitas intervenções de terceiro na execução e ainda prevê intervenções em julgamento de casos repetitivos, sem dar a essas intervenções um nomezinho, mas está lá previsto. Então, o panorama, fora as intervenções de terceiro na produção antecipada de prova. Quer dizer, o panorama das intervenções de terceiro, e falando apenas do direito positivo escrito, mudou bastante. Aparentemente não tinha mudado. Se você pegasse assim, um código, você podia achar que não tinha mudado, mas mudou. Houve não só aperfeiçoamentos técnicos, como supressões, como inclusões de coisas novas. Sofia, no trabalho dela, na tese dela, ela parte dessa premissa, critica, elogia o código nessa medida, mas critica porque acha que o código poderia ter ido além, e de fato poderia, embora esse além não fosse sequer cogitado à época. É curioso isso. Não foi um tema. O código não. As discussões sobre o código não eram discussões contrárias a essas mudanças, a essas propostas. Essas propostas não existiam. Essas ideias não passavam pela cabeça das pessoas. Mas o que se passava pela cabeça se fez à época. Mas Sofia constrói uma tese, e aí eu vou falar um pouco sobre a tese dela, exatamente para passar a palavra para ela, fazendo essa introdução. É uma tese que eu, particularmente, e digo isso na apresentação da tese, considero uma obra inafastável. Sem sombra de dúvida, sem exagero algum, eu não vou falar com emoção nenhuma. O que eu estou dizendo agora não tem emoção nenhuma. Apenas um registro jornalístico. É uma tese das mais importantes contribuições da doutrina brasileira sobre esse assunto, de um modo geral, e sobre esse assunto, sem dúvida. De um modo geral, já é uma das grandes contribuições. E sobre esse assunto, aí se torna uma obra do cânone. Já nasce como uma obra canônica em tema de participação de terceiros. E eu destaco aqui alguns pontos
antes de passar a palavra para a Sofia. Primeiro que Sofia pegou um tema velho, até anotei aqui para não esquecer. Sofia pegou um tema velho, que é a participação, e reconstrói o tema a partir de um repertório teórico novo. Só isso já é uma coisa muito boa. Segundo, Sofia, ela avança bastante nas premissas do grupo de pesquisa de que ela faz parte, que é o grupo de pesquisa liderado por Cabral, premissas importantes como a possibilidade de você migrar entre os polos do processo, a questão da legitimidade e do interesse sendo aferidos caso a caso, ato por ato. São premissas importantes dessa escola de Cabral, que é uma escola que pensa o processo a partir de uma visão dinâmica do processo, o que me é muito importante. Sofia também percebe que a participação do processo pode se dar de modo oculto. Quer dizer, você pode participar do processo sem dizer que está participando, sem aparecer. E tenta construir para diretrizes dogmáticas para poder avançar sobre esse inexplorado campo de conhecimento. A tese parte de uma premissa, é que eu alerto todos que estão me ouvindo, uma premissa de que é preciso pensar o processo a partir do paradigma da complexidade. O mundo é complexo, a vida é complexa, as relações são complexas, a sociedade é complexa. Tudo isso é um clichê. Eu sei que tudo é clichê. Só que é um clichê que muitas vezes é ignorado pela doutrina, que fica pensando o processo apenas para casos de despejo, apenas para cobrança de cheque. É preciso pensar o processo a partir da complexidade das interações humanas. E, evidentemente, se as interações humanas são complexas, a participação desses humanos no processo também tem que observar essa complexidade. E partir desse paradigma é muito importante para o desenvolvimento de uma dogmática, que vamos poder chamar de dogmática da litigância complexa. Por que não, né? Um outro ponto que me parece digno de nota é que essa tese é uma tese, eu até disse isso na banca, eu fiz parte da banca de Sofia, é uma tese que não é uma tese de freio de mão puxado. Aquelas teses que termina e você para ali. É uma tese que para ali e pronto, está dito. Não, ela é uma tese que abre a discussão. Então, eu não sei nem o nome que eu vou dar isso. Uma tese abre alas. Tenho que pensar ainda qual é a imagem que eu tenho que dar para esse tipo de tese. Porque é uma tese que abre caminhos. Abre caminhos. É uma tese que, a partir dela, novas teses vão se surgir. Vão surgir, vão aparecer. Isso é sensacional, porque é uma obra que abre a nossa percepção e não fecha a nossa percepção. Quer dizer, deixa a nossa cabeça cada vez mais aberta para que as ideias possam circular. Sofia tem uma qualidade individual muito, muito boa, duas qualidades, e com isso eu termino essa elegia na tese de Sofia. Primeiro que ela tem um absoluto domínio da dogmática jurídica. Isso é raríssimo. Ou seja, ela fica transitando na dogmática com muito serelepe, faceira e com conhecimento. Isso é raro. Num tempo em que há quem pense que para ser processualista basta saber processo. Ora, para ser processualista tem que saber direito. Processo é apenas uma divisão pedagógica para a gente compreender o direito. E a outra qualidade é a clareza. Sofia, ela é muito clara na sua exposição, nas suas ideias, ela apresenta as suas ideias e chama você para briga. Briga retórica, né? Chama você para briga. Sem tergiversar, sem apresentar pensamentos vagos, escreve muito bem, muito clara. Por exemplo, ela dialoga bastante comigo e quando não concorda me dá um murro retórico e a gente vai e vamos nessa. Pô, isso é sensacional. Eu, inclusive, digo que os capítulos 4, 5 e 6 da tese de Sofia são capítulos que eu reputo geniais. Geniais. E a partir deles, eu vou começar a fazer algumas perguntas sobre o tema, né, essa multiplicidade de temas envolvendo a participação de terceiros e, no caso das próprias partes dos litisconsortes, no processo. Queria destacar também que, por causa desse fenômeno todo, também foi publicada uma coletânea na coleção Grandes Temas do Processo, que eu coordeno na editora Juspod, uma coletânea agora nesse ano exatamente sobre participação de partes e terceiros no processo, trazendo uma série de discussões sobre essas questões. E aí, vamos lá. Sofia, minha querida, vamos começar a nossa... Eu vou passar a palavra, você faz a apresentação, faz suas considerações todas que nem eu fiz, mas já vou lhe passar uma pergunta para a gente começar nosso debate.
Um ponto alto da sua tese, que está nesses 3 capítulos que eu mencionei, é a sua percepção de que é preciso pensar um modelo de intervenção de terceiros que assuma a possibilidade de intervenções atípicas. Intervenções atípicas, ou seja, terceiros podem participar do processo, podem intervir no processo, não só por meio de modos típicos de intervenção, como a denunciação da lide, a assistência, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica, o amicus curiae, essas modalidades típicas, mesmo as novas, mas para além delas, com intervenções construídas caso a caso e com intervenções, inclusive, negociais. As intervenções negociais, eu já havia me convencido a respeito delas, tanto que logo depois que o código saiu, eu plantei essa semente no meu curso. Plantei essa semente, depois Marília Siqueira escreveu a dissertação de mestrado dela na USP, um belíssimo livro, uma das melhores dissertações de mestrado dos últimos tempos, orientada pelo professor Sica, em que ela estuda a questão das convenções processuais, dos negócios processuais sobre intervenção de terceiros, mas você vai além, você defende também intervenções atípicas, não necessariamente negociais. Então, eu gostei muito de sua ideia, é um tema que eu vou precisar desenvolver no meu livro, eu não desenvolvi essa parte ainda do raciocínio, preciso pensar mais, assim, gostei da ideia e vou tentar desenvolver a partir das suas ideias, que são ideias muito fortes. É isso, muito obrigado por ter vindo, minha querida. Agora a palavra é com vocês. Falei demais já. Maravilha, Fred. Primeiro, enfim, não poderia deixar de agradecer esse convite, eu fico extremamente honrada. Eu já comentei isso com você, mas depois que eu anunciei que a gente faria live junto, eu recebi algumas mensagens de amigos meus da época da graduação. Eu estudei na Federal de Santa Catarina e na época eu já seguia o seu curso fielmente, enfim, e o livro era todo riscado, grifado, post-it. E as pessoas, uma amiga minha me lembrou que um dia eu ganhei um livro seu de presente, foi tipo assim, o melhor presente que eu poderia ter ganhado, enfim. Então eu fico extremamente honrada de estar ao seu lado e de ter a oportunidade de conversar com você. Eu já te disse isso na tese, enfim, eu fico muito feliz pela sua generosidade, por você ser realmente um entusiasta do meu trabalho, fico realmente muito contente. Eu acho que, como você comentou, na banca, e eu acho que isso é uma coisa que teve muito impacto para mim depois da banca, e eu, quando venho falando da tese, venho, inclusive, destacando isso, e você tem total razão, eu acho que o trabalho que eu procurei desenvolver sobre participação, ele adota realmente a premissa da complexidade. Justamente porque quando estava estudando o tema, enfim, ainda no mestrado, na disciplina até do professor Cabral, que foi o orientador desse trabalho, enfim, a quem eu devo muito, me incomodava muito perceber que o modelo de participação no processo ele estava desenvolvido para um único contexto, um contexto ainda de resolução da lide entre Caio e Tício, de típicos problemas de posse, de propriedade, de problemas individuais, patrimoniais, e estava fora desse modelo de intervenção. E aí é fácil ver isso, né? Se você olhar para denunciação e para chamamento, que são as hipóteses que eu chamo de modalidades nominadas de intervenção, porque elas estão no título próprio do CPC, você vê que é exatamente isso, é um determinado tipo de conflito e você tem uma determinada tipo de intervenção. E a gente está acostumado, como você já para responder a sua pergunta, sobre a possibilidade de a gente ter intervenções atípicas, e essa é a grande proposta da tese, também me incomodou muito ao longo do trabalho, durante o mestrado, o doutorado, o estudo, a frase, a afirmação que é praticamente corrente, unânime na doutrina, na jurisprudência, que só o interesse jurídico é um interesse suficiente para provocar intervenção. Então, você vai buscar decisões e é uma lição corrente de que o prejuízo de fato é insuficiente para provocar intervenção, que o interesse econômico é insuficiente para provocar intervenção e por aí vai. Mas, como você bem comentou, eu procurei olhar para o sistema de participação para além do CPC, especialmente porque da prática e na advocacia você, enfim, às vezes tem oportunidade de lidar com lei de recuperação e falências, processos concursais, processos coletivos, processos de família,
E na prática eu via uma série de participações que não se encaixavam perfeitamente nesse modelo de interesse jurídico da assistência, de uma relação jurídica entrelaçada com a outra, e aí, por consequência, você pode intervir porque você vai ter prejuízo jurídico na sua esfera de direitos individual, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu busquei, lendo essa legislação especial, o Código Civil, identificar quais eram essas hipóteses para justamente propor quais seriam essas modalidades atípicas. É claro que esse rol não é exaustivo, né? Enfim, porque no paradigma de complexidade seria, inclusive, contraditório tentar prever ou fechar esquemas de intervenção, enfim, rígidos. Mas a ideia da tese foi dizer, olha, embora se afirme que o interesse jurídico e que aquelas modalidades típicas, que eu chamo de nominadas, são as únicas possíveis, denunciação, chamamento, a gente já tem uma série de exemplos que infirmam essa conclusão. Então, se você vir, por exemplo, a figura do amicus curiae, que foi, como você comentou, uma das novidades do CPC, não a figura em si, mas a generalização, a possibilidade ampla de participação toda vez que tiver repercussão social ou relevância da matéria, enfim. Você falou uma coisa na tese, na banca, que me agradou muito, foi que eu busquei usar a figura do amicus curiae como um benchmark das intervenções. E a ideia é exatamente essa mesmo, é pegar o amicus curiae, a cláusula de intervenção do amicus curiae, que é o 138, que é uma cláusula aberta, que permite interpretação e reinterpretação e reconstrução, e dizer, olha, o próprio CPC positiva a participação judicial além do interesse jurídico clássico, da eficácia da sentença, da coisa julgada como a gente está acostumado a ver, enfim. E aí, para além do amicus curiae, há inúmeros outros exemplos, né? A também clássica intervenção anômala da União, que até hoje é anômala, porque justamente não tem um regime específico para esse tipo de intervenção, porque ele não se enquadra nas intervenções nominadas. Mas típica, né? Ela é anômala, mas é típica. Exato, é anômala, é típica, e justamente por isso que eu usei na tese o nome nominada, porque, enfim, eu justamente fiz essa diferenciação entre típica e nominada, se referindo nominada ao CPC. Mas essas modalidades, na verdade, elas são só um ponto de partida, né? Há inúmeras disposições pulverizadas no código, nas leis especiais, de participação, além de participação convencional, como você mencionou, a dissertação da Marília foi uma importante referência da tese, né? E, assim, apenas para citar como exemplo, todas as intervenções na formação de precedentes, em RDR, em repercussão geral, em recursos repetitivos, no controle de constitucionalidade, que também, até hoje, a gente não tem um regime de participação adequado lá, apenas afirma-se que não há partes, e, enfim, uma concepção bem ultrapassada de contraditório, né? Não há contraditório, como se não houvesse um embate entre teses e a pretensão exercida e resistida, e aí, por consequência, não há parte, não há contraditório. E intervenções em processos concursais, intervenção em inventário, e, enfim, acho que é isso. Acho que a tese buscou apresentar inúmeros exemplos que mostram que a afirmação de que só interesse jurídico é suficiente para provocar participação, ela não é verdadeira, né? Agora mesmo, né, na discussão do Supremo sobre a medida provisória trabalhista, Marco Aurélio admitiu uma intervenção numa ação de inconstitucionalidade, cuja lei expressamente proíbe a intervenção, e no caso era uma intervenção de um colegitimado, e ele admitiu. Tanto que ele teve, na medida que o tempo permitia, teve uma discussão com a participação de terceiros num processo de controle concentrado de constitucionalidade. Agora, portanto, isso recente. E eu tinha até destacado aqui, Sofia, a questão isso que eu destaquei na tese, que realmente é muito importante, você acabou falando. Eu vou explicar para o pessoal o que você defendeu, depois me diga que eu estou errado. O código, quando cuida do amicus curiae, ele não só estabelece pressupostos muito abertos para que a intervenção do amicus curiae seja autorizada, portanto, ele abre muito o sistema, vai criando várias hipóteses muito abertas, exatamente para dar mais flexibilidade, mais mobilidade, como também o código ele abre o regime jurídico da intervenção. Quer dizer, uma vez admitida a intervenção, não há muitas regras sobre o que o amicus curiae pode fazer. Tanto que o código, no parágrafo 2º
do artigo 138 diz que caberá ao juiz, ao órgão julgador, ao admitir o amicus curiae, definir como se dará a sua participação. Ou seja, modulando a participação de acordo com o caso concreto, de acordo com o nível de intensidade que aquele caso exige que a participação do amicus curiae se dê. Então, essas duas características da intervenção do amicus curiae, que são realmente marcantes no artigo 138, é a abertura para a intervenção e a abertura quanto ao regime jurídico de sua participação, foram utilizados por Sofia sabiamente como um modelo, daí eu usei o termo benchmark, para poder ficar na linguagem da Faria Lima, usei como uma espécie de paradigma, como um modelo, como um exemplo, para que se possa construir intervenções abertas, tanto na admissibilidade quanto na sua respectiva participação. Então, olha e aí vem a sacada de Sofia, que eu acho que é muito digna de nota. Quer dizer, ela se vale de um modelo típico mais aberto, um modelo que é típico, embora aberto, para abrir o sistema para modelos atípicos e também abertos. Quer dizer, ela brinca com a tipicidade para justificar a atipicidade. E essa é uma forma de argumentação jurídica muito sofisticada e correta, e bem convincente. Quando eu, Zanetti e Gustavo Alves escrevemos o texto sobre intervenção dos membros do grupo em IRDR, que é uma coisa que não deixava a gente meio sem saber o que fazer, porque um membro do grupo intervindo no IRDR é um assistente. Lá nos primórdios da discussão sobre o assunto, lá 10 anos atrás, se tentava encaixar isso como assistente simples, assistente social, amicus curiae. Tinha que encaixar essa intervenção em um modelo pré-existente. E estava me incomodando, e eu provoquei Zanetti, e contamos com a ajuda de Gustavo, a dizer o seguinte: não, essa intervenção ela não é nada do que estava antes, é uma intervenção nova, cuja participação, como não está muito clara no código, será modulada pelo relator caso a caso. E aí eu me vali de coisas que eu e Sofia tínhamos escrito em 2016, num texto que eu publiquei com ela sobre o poder do relator no IRDR, poder de condução e de organização do processo, e a gente, a partir dali, teve essa ideia, né, de tentar fazer com que o relator pudesse modular a participação. Mas eu não me atinei que o amicus curiae já tinha isso, eu podia usar isso como paradigma e que reforçaria a minha argumentação. Minha argumentação poderia ter sido melhor se eu tivesse lido antes a tese de Sofia. Então, esse ponto é um ponto muito importante, que eu ia destacar, já estava aqui na minha lista, mas como você falou, eu vou agora lhe provocar uma outra coisa. Um ponto que eu achei muito importante da sua tese, e que me pegou realmente de jeito, porque eu me senti fragilizado intelectualmente ali. Eu já tinha me sentido um pouco fragilizado quando eu li o que Robson Godinho escreveu sobre a intervenção do parente na interdição. O código prevê a possibilidade de o parente do interditando intervir caso o interditando não tenha constituído advogado. Aí o parente pode intervir. Eu já tinha escrito sobre isso quando comentei a parte de interdição num código comentado desse que saiu. E eu encaixava aquilo como uma assistência presumida, com interesse presumido. Só que ao ler o que Robson escreveu sobre essa modalidade, eu senti que eu tinha cometido um erro. Tanto que depois eu corrigi isso nas minhas anotações. Quando eu fui ler seu trabalho, eu percebi que o erro era muito maior, porque você notou a existência de intervenções com essa característica de serem intervenções assistenciais, assim, entre aspas, intervenções assistenciais, entre aspas, que não se confundem com a assistência do CPC. Eu queria que você falasse um pouco isso e mostrasse os exemplos para a galera que está assistindo essa aula. Maravilha, Fred. Essa hipótese da assistência na interdição, é o artigo 752 do CPC, foi um dos exemplos que eu me incomodava muito, porque justamente, como você falou, é muito difícil de encaixar essa hipótese de participação nos moldes pré-existentes. Então, nas intervenções nominadas,
é praticamente impossível, porque o pressuposto aqui é, ao mesmo tempo, um vínculo familiar ou uma relação de parentesco do interveniente e a fragilidade do interditando. Então, ao mesmo tempo em que você prevê que o sujeito tem algum interesse afetivo, familiar, enfim, ou seja, isso que justifica a atuação dele, você também exige que o interditando tenha alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade para provocar essa possibilidade dessa assistência. Eu acho que o código nos confunde muito ao usar o termo assistência aqui, porque ela é uma assistência no todo diferente da assistência que a gente está acostumado a ver de entrelaçamento de relações jurídicas, que o sujeito vai ter algum tipo de reflexo realmente na sua esfera jurídica, enfim, nessa hipótese não há essa possibilidade, né? Eu me preocupo com a minha avó não tem advogado, eu vou assisti-la no sentido de, não da assistência clássica, e por isso que eu digo o código confunde, para que ela tenha seus direitos protegidos no processo judicial, e enfim. Mas eu não vou sentir os impactos da decisão, enfim, na minha esfera de direitos, enfim, nem reflexamente. E aí, dada o que a tese propõe, a partir desse exemplo, enfim, eu vou citar outros exemplos assemelhados com esse, é justamente, como você falou, uma mudança de paradigma. Em vez de a gente continuar tentando encaixar as formas de participação nos modelos antigos, é dizer assim, vamos fazer novos modelos. E aí eu vou depois, mais à frente, retomar a questão do amicus curiae, como você falou, da questão da definição dos poderes, né? Mas especificamente em relação a essa assistência protetiva, uma das hipóteses, depois de eu fazer esse brainstorm de quais são as modalidades de participação que não se encaixam, enfim, um agrupamento que eu criei foi justamente a hipótese de participação para proteger interesses alheios. Eu chamei isso de intervenção protetiva, quando há interesses afetivos ou relação de parentesco e, por consequência, você intervém para proteger esse sujeito. E aí, eu acho que essa hipótese do 752 da assistência, enfim, na interdição é um exemplo bastante claro, porque está evidente na lei, mas essa não é a única hipótese. Se você for no 206 do ECA, e aí é o momento que eu acho que a gente tem que olhar para a legislação especial extravagante para construir um modelo de participação, e foi isso que eu tentei fazer na tese. O ECA diz a mesma coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos os familiares ou quem tenha legítimo interesse pode intervir nos procedimentos relacionados à proteção da criança e do adolescente. Essa intervenção ela não tem nenhum regime, ela não tem nome, mas ela está lá. O sujeito pode intervir, pode participar, se ele tiver vínculo familiar ou interesse legítimo, enfim, que interesse legítimo é esse também, cabe a nós construir. E, além disso, nas ações de investigação de paternidade também há uma cláusula aberta, que é a cláusula do justo interesse. E aí, essa cláusula do justo interesse, mais uma vez, não me parece possível encaixar no molde do interesse jurídico das intervenções nominadas. Então, a intenção, especialmente a partir dessa assistência da interdição do 752, o que eu fiz foi buscar outras intervenções assemelhadas, agrupá-las e dizer, essa é uma nova modalidade, esse é um novo interesse, um interesse afetivo, um vínculo familiar, com uma intervenção com um intuito protetivo que não se enquadraria nas anteriores. E aí, depois que eu fiz essa série de exemplos e agrupamentos, e a outra delas era, por exemplo, interesse econômico, interesse na formação de precedentes, interesse afetivo, interesse na produção de prova, que eu acho que é uma coisa super interessante que a gente também pode falar. Depois que eu elenquei os exemplos, eu pensei justamente qual vai ser o regime dessa participação, né? Se eu não posso usar as modalidades nominadas e se o sujeito não intervém para virar parte, no sentido clássico, com todos os poderes e as consequências daí decorrentes, como fixar seus poderes e as consequências da sua intervenção. E aí surgiu a ideia de usar um 138, parágrafo 2º, salvo engano do CPC, que diz, no momento da intervenção, o juiz vai definir os poderes. E aí a ideia da tese, como você mencionou, foi dizer o modelo de participação, regime de participação, vai ser diferente para cada interesse ostentado, e isso vai ser definido necessariamente no caso concreto, com participação das partes, inclusive via convenção processual, enfim.
e daí surgem outras ideias. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho várias coisas para poder lhe perguntar e lhe provocar. Uma delas é sobre um tema que também me era muito caro, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei. Veja como são as coisas, né? Quando você começa a estudar processo, uma das coisas que mais me despertou a atenção, lá há 20 e tantos anos atrás, foi sobre se havia litisconsórcio necessário ativo. Sobre se havia litisconsórcio necessário ativo. Se poderia conceber uma situação em que duas pessoas teriam de estar no polo ativo para que o processo fosse válido. Sem aquelas 2 ou 3 ou 4 pessoas, o processo não poderia ser conduzido. Uma litigância conjunta obrigatória. Isso sempre me intrigou, porque, de um lado, fica estranho eu só poder ir a juízo se alguém for comigo, e, de outro, fica também estranho eu ter de ir a juízo se eu não quiser ir, só porque a outra pessoa precisa de mim. Então, isso sempre foi uma coisa difícil de ser resolvida na minha mente. Sempre. Escrevi um artigo sobre o assunto há muitos anos atrás, dava muita aula sobre isso, falava, essa parte da aula demorava mais de 1 hora. Tem um item grande no meu curso sobre isso. Até que, quando veio o código novo, eu estava atualizando o livro, lembro onde eu estava, inclusive, nesse dia, estava dando aula de litisconsórcio. Aí estava pensando nisso, uma aula de litisconsórcio sobre o novo código, né? Aí eu pensei, mas veja, o código novo prevê negócios processuais. Negócios processuais podem ter por objeto exatamente as situações jurídicas processuais, dentre as quais está a legitimidade. Aí eu pensei, antes de entrar na aula, por que não poderia haver um litisconsórcio necessário ativo por convenção processual? Aquele ponto me despertou, eu tive uma epifania naquele momento. E como eu andava sempre com o meu laptop, eu já atualizei o livro na hora, assim. Abria, já atualizei, escrevi um item lá, litisconsórcio ativo necessário por convenção. E tive que ir mudando essa parte em vários momentos do livro, que eu dizia que não existia litisconsórcio necessário ativo. Porque essa era a minha ideia, não existia. Então, pelo menos por negócio existia. Aí o tempo vai andando, você vai estudando mais, vai para a parte do código que cuida da dissolução parcial de sociedade, com procedimento especial, e está dito lá que se eu entro com a dissolução de uma sociedade anônima de capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado, eu preciso que 5% da sociedade peça a dissolução. 5% pode ser titularizado por um sócio, um acionista, ou a reunião de acionistas que tenham 5%. E aí surge uma ideia, quer dizer então que só se houver um bloco representativo de 5% do capital social para poder propor uma dissolução de sociedade anônima fechada. Aí eu vi aquilo e falei, pô, isso é inconstitucional. Mas depois pensei, não, isso é bem razoável. A ideia de que é como se a legitimidade para pedir aquilo, numa sociedade que é anônima, só surgisse se você tivesse um mínimo de representação do capital social. Só a partir daí é que a sua legitimidade surge. Muito interessante essa ideia. Aí abriu minha cabeça. Quando eu vou para a lei de sociedade anônima, vejo que tem uma regra semelhante. Uma regra de responsabilidade civil do administrador. Caso a Assembleia não queira, o Conselho não queira processá-lo, e um acionista queira processá-lo, ele tem que representar 5% para entrar com essa ação indenizatória contra o administrador. Também é um caso de um litisconsórcio, um possível litisconsórcio necessário, caso a pessoa não tenha 5% do capital social. E aí vem a sua tese. Eu mudei, ajustei o meu pensamento, porque eu passei a entender que tanto o litisconsórcio necessário ativo convencional, ele é admitido, isso com muita tranquilidade, como em alguns casos parece razoável, como esses dois que me parecem razoáveis, os casos da dissolução parcial de sociedade e da ação indenizatória contra o administrador, nos casos em que o conselho não tenha querido regredir contra o administrador, achei bem razoável isso. Veja sua tese. Sua tese, inclusive, dialoga comigo na versão 1.0 do meu pensamento. Eu até lhe alertei sobre isso na banca. Queria agora que você falasse um pouco sobre a sua impressão sobre essa questão do litisconsórcio necessário ativo, já que litisconsórcio é um tema que a gente não enfrentou até agora.
Perfeito, Fred. Eu busquei identificar na tese algumas características do processo tradicional, atual, sobre partes e participação e etc. E uma coisa que era muito presente, revendo doutrina, jurisprudência, lei e tal, era a questão do princípio, enfim, assim, chamado da dualidade de partes. E aí, isso significa que em todo processo você tem que ter um autor e um réu, no mínimo, partes contrapostas, necessariamente contrapostas, enfim, a dualidade de partes, e daí decorre a concepção clássica de contraditório, que tem essa dualidade e tal. E aí, o que eu notei em relação à questão do litisconsórcio necessário ativo era uma grande restrição, na verdade, assim, uma grande preocupação com sujeitos que ficavam de fora do processo judicial quando deveriam participar, porque eram titulares do mesmo direito, enfim, porque tinham direitos decorrentes, ou seja, sujeitos que deveriam participar daquele debate, daquela discussão judicial. De um lado, né, uma preocupação com a participação desses sujeitos, e de outro, justamente o argumento de que, mas se o sujeito não quiser participar, ele não pode ser obrigado a demandar. Então, se ele não é réu porque não há demanda contra ele, ele tem que participar, mas ele não pode ser obrigado a demandar, você cria justamente um conflito, né? Existe ou não o litisconsórcio necessário ativo. Você pode obrigar um sujeito a figurar num polo ativo porque a participação dele é importante, porque ele é cotitular do direito, mas e se ele não quiser? Viola acesso à justiça, você impedir que o outro vá ao judiciário sem a participação do sujeito que não quer participar, enfim. E aí, a sensação que eu tive olhando os exemplos e as discussões em relação a isso tudo, era que, na verdade, o desconforto era muito mais em necessariamente enquadrar esse sujeito como autor, como exercitando o direito de agir, do que efetivamente do que integrá-lo à relação processual, sem um polo definido e simplesmente para que ele tenha ciência, participe e possa validamente se vincular àquela decisão que vai ser proferida, inclusive para evitar processos posteriores, decisões conflitantes e inconsistências práticas, etc. e tal. E aí, a doutrina já começou a desenvolver essa questão, essa sugestão de que a saída seria citar o sujeito que não quer participar no polo ativo, enquadrando no polo passivo. Mas ele não tem demanda contra ele, então ele não pode ser enquadrado no polo passivo. A minha proposta para esse tema, que na verdade já vinha sendo defendida por alguns autores, foi de se o sujeito precisa participar do processo, ele precisa ser citado, mas não necessariamente enquadrado no polo ativo ou no polo passivo. O sujeito vai assumir a posição que lhe pareça mais adequada, inclusive criando um novo polo. Então, a ideia foi até depois, num dos fóruns do FPC, a gente tinha um enunciado sobre isso, não sei se você lembra. No caso de litisconsórcio unitário, se o sujeito for citado, ele pode decidir se ele quer ir para o polo ativo ou para o polo passivo. E aí, ao final, num dos fóruns, a gente mudou o enunciado para dizer o sujeito, o litisconsórcio unitário, ele pode decidir se ele vai para o polo ativo, se ele vai para o polo passivo, ou se ele vai assumir outra posição que lhe pareça mais adequada. E a ideia, justamente, de defender isso no sentido de que não há necessariamente dois interesses apenas no processo, nem dois interesses contrapostos necessariamente. Na verdade, havendo um processo judicial com mais de dois sujeitos, você pode ter mais do que dois interesses, né? Você pode ter uma multilateralidade, uma multipolaridade da relação processual e não encaixá-los em dois polos, obrigando um sujeito ou a demandar ou a ser demandado sem que haja pedido contra ele, né? Então, ao fim e ao cabo, respondendo a sua pergunta sobre litisconsórcio necessário ativo, eu acho que a gente pode pensar isso como litisconsórcio necessário, a citação desses sujeitos é importante, é obrigatória, mas
não necessariamente num polo ativo, né? Ele vai ser citado e aí ele vai integrar o processo como lhe parece mais adequado. E aí acho que a questão se torna bastante possível já no CPC, porque existe uma reconfiguração importante no conceito de citação, e porque no CPC de 73 o artigo dizia... Essa parte da sua tese é espetacular. Eu até falei isso, não, esqueci de comentar isso. Porra, fiquei emocionado, porque é um artigo, assim, e na menor bola, né? E você tirou desse artigo uma base dogmática para esse seu raciocínio. Fantástico. Explica aí para a galera, né? Tinha esquecido dessa parte, era pra ter O CPC de 73, ele previa que o sujeito ia ser citado para se defender, alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Vai ser citado para se defender. E o CPC de 2015, ele prevê que a citação é o ato de integração do sujeito ao processo. E aí, uma vez que você diz que o sujeito vai ser integrado ao processo e não que ele vai ser citado para se defender, você abre uma ampla gama de possibilidades para ele participar e exercer pretensão. Uma das coisas que eu defendo na tese é o litisconsórcio ulterior, então seria possível você, inclusive, ampliar o objeto do processo, formular a demanda com o litisconsórcio ulterior. É claro que há limites temporais para isso, enfim, mas você pode ingressar e exercer pretensão, você pode ingressar e se alinhar com o réu e se defender, você pode ingressar simplesmente para que esteja validamente preenchido o requisito de sua participação de contraditório, sem que você se alinhe a nenhum dos polos. Uma coisa muito interessante, Fred, que você citou, vou aproveitar agora, você pode ser citado e se opor à pretensão dos dois. Então você pode ser citado e apresentar uma oposição. E acho que uma das coisas que é importante de mencionar em relação à oposição, que a oposição fica muito esquecida, né? A oposição nunca vi na prática, não sei como é que funciona, agora é procedimento especial, então é muito mais irrelevante, né, no pensamento clássico. Mas a oposição, ela é um instrumento super importante, e eu gosto de denominá-la como uma técnica, na verdade, uma técnica especial, para provocar justamente a multilateralidade do processo. Você vê que qualquer sujeito pode ser citado por uma relação processual e ostentar um interesse que não é nem coincidente com o autor nem com o réu e querer exercer pretensão contra ambos. Então ele se opõe contra ambos para fazer valer a sua posição em relação aos demais. Acho que a contribuição que você, Cabral e Léo Cunha deram em relação às técnicas especiais, né? Como é que a gente está num modelo de processo em que há inserção de técnicas especiais e o processo se torna flexível, enfim. A oposição é uma técnica especial de extrema relevância nesse contexto de complexidade, de multilateralidade, enfim. Então, acho que era isso. Vamos lá, eu vou fazer aqui um balanço. Primeiro, mostra seu livro aí, Sofia. O pessoal está perguntando aí. Aí eu leio Chegou aqui essa semana, estou feliz da vida. Eu nem tenho ele aqui para mostrar, o meu não chegou ainda. A participação no processo civil é o livro que a gente está discutindo, de Sofia. Boa parte das minhas ideias aqui está no meu volume 1. No meu volume 1, nos capítulos sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros. Há também a coletânea sobre esse assunto, né, coordenada por Talamini, por Heitor Sica, por Lia Batista, por Eli Eide. E esses 3 livros, tanto o meu volume 1, quanto a tese de Sofia, quanto essa coletânea, por conta dessa live, passam o dia todo em promoção. Quando terminar aqui, vocês podem ir lá no site da editora, vejam a senha do cupom, que está no meu Instagram, está no Instagram de Sofia também. Aí vocês digitam a senha e podem comprar esse livro com desconto. O pessoal ficou assim, mas veja bem, se o cara não vai ser nem autor nem réu, como é que fica a sucumbência? Aí que tá, você tem que pensar o processo não com 2 polos, o processo com vários polos possíveis. Se há diversas perspectivas possíveis, há vários polos possíveis. As coisas não são só... O mundo não é binário. Essa que é a grande sacada. Esse ambiente de debate no IRDR, por exemplo, isso deixa isso muito claro. Quando você permite que as diversas perspectivas em torno da tese jurídica discutida possam intervir, você terá tantos polos de interesse quantas perspectivas
distintas sobre aquele assunto possam ser suscitadas. Então, pensar o processo a partir da multipolaridade ajuda, e isso ajuda, por exemplo, processo estrutural, que foi o tema da minha primeira live. Se você entende isso, você entende melhor a participação do processo estrutural, entende melhor a participação dos processos coletivos, mesmo os não estruturais, você entende melhor no IRDR. Então, isso realmente são premissas muito importantes. Tem um rapaz que está perguntando o que mudou na intervenção no controle concentrado. Em termos de direito positivo, nada. A percepção é que muda. Porque o direito positivo proíbe intervenção de terceiro. Mas a própria doutrina diz, mas espera aí, e em colegitimado a um ADI não pode intervir? Aí agora aconteceu isso no julgamento da liminar da MP trabalhista, em que houve intervenção de colegitimado e o Marco Aurélio admitiu. Então, na verdade, o que muda é a percepção. E a percepção muda a partir do momento que a gente trabalha com outras premissas. Né? Sofia, vamos continuar. Diga aí, diga. Deixa eu só fazer uma parte em relação a essa questão do controle de constitucionalidade. Você está comentando essa decisão recente, e quando eu estava, enfim, recentemente atualizando até a 4ª edição do IRDR, e pesquisando sobre amicus curiae, como é que os tribunais estão decidindo sobre isso, já depois da finalização da tese, eu encontrei uma decisão do STF, uma decisão ruim, infelizmente, porque é uma decisão que diz que o amicus curiae não pode recorrer nos recursos repetitivos, e eu defendo o contrário, enfim, mas existe um voto interessante do ministro Fachin nesse julgado, agora eu não tenho o número aqui, infelizmente, mas que o ministro Fachin diz exatamente isso que você está comentando. Embora a gente nunca tenha admitido recurso de amicus curiae, o papel que a corte exerce hoje, o papel que a amicus curiae exerce, tudo isso, na verdade, exige uma reflexão se não é o caso de admitir uma participação maior ou intervenção, inclusive para fins recursais e por aí vai. Então, acho que é isso que você falou. No direito positivo não mudou nada ainda, mas o que a gente propõe é justamente uma reinterpretação à luz do direito positivo. As propostas que a gente faz, elas são possíveis já hoje, né? A partir da Constituição, claro. A partir dos dispositivos que a gente já tem hoje, é uma reinterpretação possível. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tem 10 minutos, eu acho, um pouco menos do que isso. Vou tentar fazer um pinga-fogo com você, com 3 temas. Eu falo, o pinga-fogo... Tá pior que a minha banca, Deus que me livre. Mas é porque o pessoal quer ouvir e vale a pena a gente divulgar essas ideias. Vamos lá, se eu não souber... Você sabe tudo, você sabe tudo. É só para talvez o pessoal não saiba. Eu queria que você falasse qual é a sua impressão sobre a intervenção iusso iudicis e o papel do código nisso. Para quem não sabe, a intervenção iusso iudicis é uma intervenção de terceiro por determinação do juiz. Quer dizer, nem o terceiro pede, nem a outra parte pede. O juiz entende que a participação do terceiro é fundamental e ele determina a intervenção. Eu acho que o código avançou na intervenção iusso iudicis. Ele trouxe hipóteses novas, como a intervenção iusso iudicis na produção antecipada de prova, que é uma técnica que pode se espalhar para o procedimento comum, se a gente adotar aquela premissa que eu defendi aqui na live 4, de trânsito das técnicas. Previu isso lá na execução, no caso de embargo de terceiro. Previu isso, para mim, isso é a intervenção iusso iudicis, trazer o litisconsorte necessário não citado. E o próprio amicus curiae pode ser uma intervenção iudicis também, na medida em que o juiz pode determinar. Então, acho que a perspectiva é uma perspectiva maior para essa intervenção. O que é que você acha? Estou totalmente de acordo. Eu acho que o código já trouxe, como você mencionou, fartos exemplos. Acho que há mais de uma dezena de exemplos de situações em que o juiz provoca a participação de sujeitos. E ainda que esses sujeitos atuem de forma atípica, ou seja, não ingressando nas modalidades convencionais, isso, a meu ver, não afasta a conclusão de que o juiz interfere sim na formação do processo e que ele pode provocar sujeitos a participarem nas mais variadas condições. Acho que a produção antecipada de prova que você mencionou é um exemplo excelente, que eu uso, inclusive, como abre-aulas, vamos dizer assim, para outras intervenções ordenadas, inclusive na produção de prova incidental e não apenas na produção antecipada de prova. E por aí vai. Intervenção de amicus curiae, intervenção em precedentes, intervenção no embargo de terceiro. Há inúmeros exemplos de que o juiz já interfere, então a gente precisa rever realmente esse dogma de que as partes têm essa disponibilidade, né? Podem escolher contra quem litigar.
Um ponto muito inovador da sua tese, e vale a pena você falar um pouco para a galera, é a sua percepção da necessidade de a gente pensar no modo de terceiros ocultos, aqueles que são terceiros, têm todo o interesse na causa, por exemplo, financiadores do processo. Terceiros que financiam, compram a causa, financiam os advogados, pagam os advogados para poder o advogado defender aquela tese. Isso é muito comum. As pessoas não conhecem muito isso, acham que isso é ilícito, mas nenhuma ilicitude aí. Nenhuma ilicitude. O financiamento de processos é uma prática muito comum e gera a percepção de que existem pessoas que são partes do processo, são espécies de comanditários, né? É uma espécie de, o cara é sócio de uma sociedade em comandita. Ele fica lá oculto e tem os sócios ostensivos. A sociedade em conta de participação, na verdade. Isso. É como se fosse uma sociedade em conta de participação. O cara está oculto e tem os ostensivos. Como é que você... O que você sugere aí para isso? Fale um pouco sobre isso aí nesses minutos finais. Se der tempo, a gente fala mais de um tema. Perfeito, Fred. Você sabe que tem alguns autores que, inclusive, enquadram o financiamento processual como uma modalidade de sociedade em conta de participação. Ah, é? Porque justamente tem. Porque justamente como não há ainda um regime muito explícito em relação ao financiamento processual, se discute muito se é uma cessão de crédito, se é uma cessão de posição contratual, se é uma sociedade em conta de participação, se é, enfim, por aí vai. Mas uma das preocupações finais da tese, esse é o último capítulo, foi justamente essas figuras ocultas, esses personagens que ficam nos bastidores, que participam do processo. Participam do processo, eu quero dizer que influenciam os rumos do processo. E na tese, além de prever as possibilidades de atuação e os regimes, eu tentei extrair algumas consequências. E uma dessas consequências, para todos os sujeitos que participam no processo, seja qual interesse eles ostentem, era a questão de estabilidades e preclusões, né? É claro que você não tem como aplicar da mesma medida coisa julgada, porque, enfim, é um instituto que foi pensado para um determinado tipo de interesse, de participação e de efeitos da sentença, mas preclusões e estabilidades você pode pensar. Se o sujeito teve a oportunidade de debater esse tema, ainda que como amicus curiae, ainda que como assistente protetivo, ele tem que ter algum tipo de vinculação ao que ficou decidido, vedação de discussão posterior e por aí vai. E aí uma dessas questões de preclusões e estabilidades que me chamou a atenção foi, e os sujeitos que ficam fora do processo, controlando o processo e não aparecem? Eles vão ter algum tipo de preclusão, de estabilidade? Eles ficam vinculados de alguma forma ao que foi decidido no processo? Existe conflito de interesse, impedimento? Como é que você verifica isso se o sujeito ele não vem formalmente para o processo? E aí pude ver que há já vários exemplos de que isso acontece, né? Então, o financiamento processual é um exemplo. O sujeito intervém fora, na verdade ele controla às vezes o advogado, a estratégia da parte, às vezes não, às vezes é um financiador puro, então é difícil dizer que isso sempre vai acontecer. Mas ele tem algum tipo de controle estratégico, financia, tem um interesse econômico, porque ao final ele vai receber uma parte do resultado, mas ele não aparece em medida alguma. E o fato dele não aparecer significa que ele não é um sujeito processual? A meu ver, não. A meu ver, ainda que a gente tenha que construir um regime específico para esses sujeitos, que é diferente dos sujeitos que aparecem, eles têm que ser considerados de alguma forma no panorama de participação de sujeitos processuais. A mesma coisa as seguradoras, né? Às vezes as seguradoras têm ciência do litígio. Sofia, 25 Vamos acabar? segundos. Então tá bom. Pessoal, então tá no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Sofia. Fiquem atrás. Mandar um abraço para Lia. Lia escreveu sobre intervenção em ius iudice, um belo livro, que foi a tese de doutorado dela, publicada pela RT, está por aí nos ouvindo. Maurílio Maia, defensor da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Tese boa, a gente pode discutir depois.